Nossa história começa lá nos anos 80. No dia 11 de novembro de 1980, um grupo de senhoras voluntárias da cidade de Blumenau fundaram o que inicialmente foi a Fugabem, Fundação Catarinense do Bem-Estar do Menor, com atendimento de crianças de 7 a 14 anos. As fundadoras e fundadores da instituição foram Senhora Zita Lídia Fausto, Senhora Eulina Benassi Bento, Senhora Cíntia Rebelo, Senhora Iracema Krause, Senhor Milton G. Santos, Senhora Cremilda Escotini e o Senhor José Atanásio Pereira. Em 1982, o então prefeito do Alto dos Reis, prefeito municipal de Blumenau, faz saber que a Câmara de Vereadores decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar à Fundação Catarinense do Bem-Estar do Menor, a Fugabem, para o fim específico da construção de uma unidade para recolhimento de menores nesta cidade, uma área de terras, sem benfeitorias, situada no bairro Fortaleza, contendo 1.627,90 metros quadrados, fazendo frente em 79,43 metros com acesso rodoviário à BR-470. Fundos em duas linhas, sendo a primeira em 65,30 metros e a segunda em 10 metros. Ambas com terras da Mitra Diocesana de Joinville, do lado direito em 16 metros com terras da Viúva Schwantz e do lado esquerdo em 36,15 metros com terras remanescentes da Prefeitura Municipal de Blumenau. Área essa que faz parte do saldo do todo que se acha registrado no terceiro ofício do Registro de Imóveis desta comarca, sob matrícula de número 5.860. A partir desta data, formou-se uma entidade não governamental filantrópica de direito privado e administrada voluntariamente em instalações fornecidas pelo Estado. Era a Coordenadoria Regional da Fugabem, que atendia crianças de 0 a 16 anos de idade. Este que desde o início desejava lançar um bom futuro para as novas gerações e deu origem à Associação Voluntários de São Roque, AVSR. O histórico e documentação da Associação Voluntários de São Roque perderam-se em decorrência de um incêndio. Nos primeiros anos da sua fundação, conseguimos algumas imagens para ilustrar um pouco daquela época. Há indicações que a Associação Voluntários de São Roque possuía 5 unidades, todas em diferentes bairros da cidade de Blumenau. A Associação Voluntários de São Roque passou a se chamar ONG São Roque, uma entidade não governamental filantrópica de direito privado, administrada por diretoria voluntária, eleita a cada 2 anos seguindo sua forma estatutária. Iniciou suas atividades com recursos conveniados, doações e promoções. Com o passar do tempo, a entidade foi se reestruturando. Os aspectos físicos, de organização e concepção na forma de atendimento sofreram alterações. Para melhorar seu atendimento, a ONG São Roque passou a contar com 2 unidades. Base física, o Centro de Educação Infanto-Juvenil 1, São João, situado na Rua São João, número 700, no bairro Itopava Norte. Centro de Educação Infanto-Juvenil 2, Santa Terezinha, situado na Rua Essa de Queiroz, número 725, no bairro Asilo. Em 2021, outra reformulação, esta em definitivo, transformando a ONG em Fundação São Roque. Hoje a entidade atende cerca de 180 crianças de 0 a 15 anos, com programas de educação infantil e contraturno escolar, em período integral, oferecendo a essas crianças 5 refeições diariamente, um cardápio rico, uma variedade de alimentos, como frutas, legumes, verduras, proteínas e carboidratos. Também são desenvolvidos projetos sociais buscando a formação do caráter cidadão da criança e do adolescente. Além da busca do prazer, em brincadeiras e atividades lúdicas. Cada vez mais,
A Fundação São Roque busca aprimorar sua estrutura, atendimento e bem-estar para nossas crianças e adolescentes, com um grupo de profissionais qualificados e voluntários para deixar o dia a dia ainda melhor para todos. A partir desse episódio, vamos mostrar a você depoimentos de funcionários, colaboradores, pais, mães, alunos que todos os dias estão dando o seu melhor para melhorar ainda mais. O podcast Enfoque Fundação São Roque mostra o dia a dia, durante a semana, a rotina da Fundação, para que você possa conhecer ainda mais o trabalho dessas pessoas e se tornar um voluntário ou apoiador. Seja mais um a fazer a diferença na vida dessas crianças e adolescentes. Podcast Fundação São Roque em Foco. O podcast tem o intuito do dia a dia mostrar como funciona a Fundação São Roque por dentro e também por fora. E conosco a Graziela Sapelli. Graziela, responde uma pergunta para mim. O que fez você ir trabalhar numa fundação? Eu entrei na época que eles estavam reformando o projeto Casa da Criança. Eu entrei para ajudar a arquiteta que estava comandando a obra. Aí quando terminou a obra, depois a administração da fundação resolveu ficar comigo daí como secretária. Ajudei ali na secretaria, ajudava tanto a parte da administração ali financeira como a parte da coordenação, né? E isso há quantos anos? Há 19 anos atrás, há 20 anos atrás. 20 anos atrás. 20 anos atrás. E Graziela, responde para mim, quantas crianças hoje tem na unidade? Hoje tem em torno de quase 190 crianças. Quando você ingressou? Era em torno de 200 e poucas, 250 por aí. A fundação, ela teve vários períodos. Sim. Desde o seu começo, lá no comecinho, quando ela foi fundada, aí era, se eu não me engano, era Fucabem. Fucabem, isso mesmo. Fucabem, aí virou ONG e hoje é fundação. Isso. Nesses períodos todos, tempo que você está, 19 anos, o que mais mudou dentro da instituição? Hoje a estrutura mudou muito. Como está a fundação hoje, ver a fundação como ela está hoje, bem erguida, tudo que a gente consegue fazer, para mim é uma vitória, assim, muito assim, porque tudo que eu já passei, tudo que a gente já passou lá dentro, de não ter comida, às vezes, como a gente tinha uma outra unidade quando eu entrei lá na Água Verde, a CEI Santa Terezinha, às vezes eu tinha que dividir um frango para várias crianças que tinham lá, assim. Então hoje, como a gente tem a estrutura dela, toda a reforma que ela passou, é uma vitória muito grande, muito, muito grande.
É uma alegria, uma satisfação. Muito, 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 muito. Para mim, assim, é demais. Isso é o legal de você ver o antes e o depois. O Exatamente. tanto que foi trabalhado, porque teve suor ali de ambas as partes. E hoje ver a forma que está a fundação do jeito que está. Sim. E é claro que tem muita coisa ainda para melhorar. Tem bastante coisa ainda para melhorar. Bastante coisa. Graziela, como o pai ou a mãe, ou a pessoa que está nos vendo agora, faz para se inscrever, para botar o seu filho, a sua filha, lá na Fundação São Roque? Tem que ir até a instituição, fazer uma intenção de vaga, aí fica na nossa fila de espera, que a gente não faz parte da fila de espera do município, que é o Fila Única. A gente tem a nossa própria fila de espera. Então tem que ir lá levar os documentos da criança, dos pais, o comprovante de residência e aguardar ser chamado. Quando surge a vaga, a gente chama daí. Isso é uma dúvida minha e uma dúvida pertinente de muitas pessoas que mandam mensagem para mim, que eu falei, nós vamos produzir o podcast da Fundação. Ai, que legal, Grilo. Então vai lá e faz umas perguntas para eles que a gente tem dúvida. Isso é muito importante. Então quer dizer o seguinte, que a fila é independente da Fundação quanto ao município. Isso. É independente. E qual a diferença da fila da Fundação para a fila do município? Porque a fila do município, ele vai num CI do município e faz o cadastro. Daí vai para Fila Única. Então ali eles chamam. Quando surge a vaga, daí a criança talvez mora no bairro Itopava Norte, mas ela foi chamada lá no outro CI da Fortaleza. Nós não, nós temos a própria nossa fila, daí o pai vai ali e aguarda ali. Não importa, a gente tem famílias que moram na Itopava Central, mas os pais moram perto da instituição, que é caminho, e deixam a criança ali. Moram em outros bairros, né? Mas trabalham perto da instituição e trazem a criança ali. Grazi, qual é a faixa etária, desde o mínimo à idade máxima, para se inscrever na Fundação? De 4 meses a 13 anos. 4 meses até 6 anos é a nossa educação infantil. De 6 até 13 anos é o contraturno escolar, a jornada ampliada, que é o período que eles vão para a escola e ficam outro período com a gente. E nessa faixa etária, desde do pequenininho, do picurruto, até o maiorzinho, como é a funcionabilidade dentro da Fundação? Existem pedagogas, professoras específicas para cada área? Sim, cada faixa etária, que nem 0-1, são 3 professoras em salas. Mas elas, toda turma tem a sua parte pedagógica, porque a cada 15 dias elas entregam o planejamento para a nossa coordenadora, porque delas tem que seguir aquele planejamento, porque como a gente divulga no nosso Instagram as atividades, então as propostas que as professoras fazem é tudo feito com planejamento. Pergunta pertinente também, contratação desses profissionais é via município ou direto com a Fundação? Não, direto com a Fundação. Direto com a Fundação. É direto, a gente faz entrevista, faz um teste antes de a pessoa entrar, né? E daí é contratado por CLT. Qual a importância da ajuda dos pais para ter a estrutura, para manter a estrutura da Fundação? É muito importante, porque com a ajuda dos pais a gente consegue fazer toda a reforma, pagar a comida, a alimentação das crianças, que isso a verba não permite, a verba que a gente recebe da prefeitura. Então com esse dinheiro a gente consegue fazer muita coisa. Com a ajuda deles. Consegue aplicar também um pouco, porque como no final do ano sempre a gente tem férias, 10º, com essa aplicação a gente consegue daí quitar a dívida que a gente tem daí.
Estou conversando com a Graziela Sapelli, conversa boa, aqui no podcast Em Foco da Fundação São Roque. Grazi, 19 anos dentro da Fundação, sabe todos os cantinhos, todos os atalhos lá dentro da Fundação. Tem criança que fica período integral. Como é que funciona essa parte dos períodos dentro da Fundação? Tem crianças, a maioria das nossas crianças são integrais. Então a criança pode entrar das 7 às 9 da manhã. A criança que entra das 7 até às 8 já ganha o café da manhã. Aí a partir das 8 horas, as crianças do 4 e 5, 5 e 6 e jornada que chegam até às 8 da manhã, que são recepcionadas no refeitório, elas já conseguem fazer o café da manhã ali. Aí após isso elas descem, aí vai as outras turminhas, que é de 1 e 2, 2 e 3 e 3 e 4. Fazer o café da manhã. Aí às 10 horas já começa o almoço. Aí depois a 1 hora elas já tem o lanche, que geralmente é uma fruta. Às 3 tem a janta, começa a janta. E aí quem fica até final do dia ainda ganha um lanche também. São 5 refeições diárias. E eu acredito que tem muita criança, muita família ali, que são as refeições do dia que fazem lá na Fundação. Sim, temos algumas famílias que algumas crianças que a última refeição é ali. A gente tem algumas famílias que são isentas também, que entram na cota de isenção também, mas tem muitas crianças, hoje acho que muitas não, mas algumas, a última refeição é ali na instituição. A gente estava falando de poder público, você falou que hoje a Fundação, ela não é independente, mas ela necessita também da ajuda do poder público. Sim. Até onde vai o poder público na ajuda dentro da Fundação? A gente tem o convênio com eles, né? Com a prefeitura, no caso. O número de crianças que eu cadastro no censo todo ano reflete no valor que a gente vai receber. Na contribuição que vem do governo, que entra na conta da Fundação. Isso mesmo. Que nem ano passado foi cadastrado um tanto de crianças, aí a gente recebe esse valor. Se eu cadastrar mais crianças esse ano do que ano passado, o valor ano que vem eu vou receber a mais. Se eu cadastro 123 crianças, eu recebo um valor X. Se eu cadastrei esse ano 130, ano que vem eu vou receber um valor a mais. Aí esse valor que vem, geralmente é para pagar os salários, os encargos sociais, né? FGTS, INSS. Aí consigo pagar o material de consumo, que é o material de limpeza, né? Também. Água, luz, serviços de terceiros, esse valor daí engloba isso. Então, Graziela Sapelli, pelo que eu entendi, não existe um número X de crianças, e sim aquela quantidade que comporta a Fundação. Que a Fundação tem a estrutura para comportar E hoje, a Fundação tem uma estrutura que comporta mais ou menos quantas crianças? 180. E hoje está em... Quase está nesse número, mais ou menos. O nosso contraturno, a gente não tem convênio com nenhum município. Então esse a gente não recebe mesmo do município. Esse daí é a ajuda dos pais daí. Agora vamos chegar na parte mais importante. Tem a ajuda do município, tem a colaboração dos pais, que é muito importante, mas mais importante ainda são as doações. Como funciona a parte de doação dentro da instituição Fundação São Roque? Hoje a gente tem quem ajuda, que a gente tem um parceiro fixo hoje que é a Sênior, que todo mês a gente, já há muitos anos, a gente recebe uma doação de leite deles. Daí como a gente tem ali o convênio com a prefeitura, vem do banco de alimentos também, a gente é cadastrado no Mesa Brasil, daí do Sesc Mesa Brasil, daí a cada 15 dias a gente vai buscar alguma doação deles. Semana passada teve um grupo de futevôlei que entrou em contato comigo, que eles vão fazer um evento amanhã e a arrecadação de alimento vai vir para nós. Então sempre tem alguém que entra em contato com a gente, pergunta se a gente recebe doação. Claro, lógico que a gente aceita, porque tudo é muito bem-vindo pra gente. Bom, para você que está nos vendo, tem um QR Code aqui na tela, tem os números de contato para você entrar em contato com a Graziela lá na Fundação. E para você que está me vendo agora, empresário, quer visitar a Fundação São Roque, as portas estão abertas para você que não conhece ainda. Tem aqui todas as redes sociais, o QR Code. E Grazi, eu sou empresário, eu quero visitar a Fundação para ver de perto como é que funciona. Eu ligo para ti, eu agendo um horário, como é que funciona isso aí? Pode entrar em contato comigo através do meu número do financeiro ali, a gente marca um horário e pode visitar. A Fundação está de portas abertas. O que precisa ainda ser feito para melhorar
a instituição, a Fundação São Roque, nesse exato momento? Nesse exato momento, a gente precisa uma reforma no nosso telhado, isso está bem importante. As portas das salas a gente quer trocar também por porta de alumínio, que hoje elas são de madeira, né? Desde quando foi feita a reforma, mas os dois mais importantes são esse. Grazi, para a pessoa que está te vendo agora, tu tem uma história de 19 anos dentro da fundação, antes de se tornar a fundação, lá do comecinho e tal. E a pessoa que gosta de criança, que quer trabalhar com a criança, o que ela precisa fazer? Falar contigo? Sim, pode estar enviando currículo para mim, ali no meu número de financeiro que aparece ali, tá aparecendo, pode enviar currículo, a gente analisa. Se surgir a vaga, a gente entra em contato, marca para fazer uma entrevista. Caso dê certo, a gente marca um teste e contrata daí. E muitas pessoas entram em contato com a fundação para ser voluntário? Ou é um número muito baixo? É um número muito baixo de voluntários, assim. O que mais entra em contato, às vezes, é para fazer algum estágio, quem está fazendo pedagogia, assim, mas de voluntários é um número muito baixo. É que o Brasil não tem essa cultura do voluntariado. Lá fora, na Europa e Estados Unidos, sim, o voluntariado é muito forte, muito forte. E aqui, no Brasil, são algumas partes do Brasil que o voluntariado é um pouco mais forte. Mas a gente nota que em Santa Catarina é bem fraco. Sim. Tu que trabalha dentro da instituição, que a pessoa, se ela tem aquele tempo livre, por que ela não vai contribuir? Por que ela não é voluntária? Ela tem que primeiro conhecer a instituição ou não há necessidade? Porque, por exemplo, eu sou voluntário, eu ajudo, sim, muitas entidades da forma que eu posso. Sim. Mas eu conheço muita gente que fica final de semana na frente da televisão, entender, sentado na cadeira, onde podia estar se ocupando com o voluntariado. Sim, até a gente tem uma dentista que entrou em contato, aí ela ela está indo fazer palestra com as crianças voluntariamente, ela que entrou em contato comigo, é uma vizinha ali da região. Então tem pessoas que entram assim, mas tipo, é difícil alguém aparecer que queira fazer um voluntariado. Até essa semana eu participei de um curso na terça-feira, Giro Filantrópico era o nome do evento, e eles falaram disso, que é bem difícil aqui no Brasil ter essa cultura do voluntariado. É complicado porque uma fundação com esse porte, com a quantidade de crianças e com as atividades do dia a dia, às vezes falta a mão de obra para ajudar. Sim, e a gente já teve muitos anos atrás, a gente participava do pedágio, era muito difícil ter alguém para ir ajudar. Mas eu vou pegar esse teu gancho rapidinho do pedágio, que são as ações, que a fundação... O pedágio é muito importante, cada semana tem um pedágio Sim. dentro da cidade de Blumenau. Mas aí às vezes as pessoas também se perguntam, para que essa quantidade toda de pedágio? E será que vai ou não vai? Tirando o pedágio de fora, quais as outras ações que a Fundação faz durante o ano para poder arrecadar um pouquinho mais de verba para ajudar dentro das necessidades da Fundação? Agora em maio a gente vai ter a festa da família, daí geralmente nesses dias a gente vende o pastel. A gente faz umas 2-3 vezes por ano, assim, esse evento, assim. Antigamente a gente tinha a feijoada, né, a macarronada, daí Sim. Agora a gente tem mais o evento da família, mas geralmente é aberto ao público também. Eu já participei de alguns eventos Sim. da Fundação, mas vou abrir essa pergunta para ti, para depois o Carlos completar. Na Fundação é quase inviável você fazer um tipo de evento desse, pela estrutura. Isso. Falta lugar para fazer uma ação dessa? Às vezes falta, mas... A Fundação tem que estar garimpando, ligando, telefone, isso, aquilo, mas aquele ano outro. passado, graças a Deus, a gente conseguiu ali na Igreja do Boa Vista, que foi um evento bem legal, assim, um espaço bem grande. Ali foi bom, foi muito bom, porque daí todo mundo conseguiu participar, tinha espaço para estacionar, a gente conseguiu botar brinquedo para as crianças, tudo, porque ali na Fundação realmente a gente não tem a estrutura para atender agora a demanda das famílias. Agora em julho tem a mostra cultural, porque daí é só para as famílias, que daí as famílias vêm, tem exposto os desenhos que as crianças fazem, as atividades ali durante o ano. Aí nesse dia a gente abre daí, mas para fazer um evento assim só fora.